Saudação, senhores e senhoras. Obrigado a vocês pela presença, pela amizade, pela paciência. Eu sou o Daniel Nonato e já começamos hoje um pouco corrido, citando a liturgia do dia. Primeira leitura é Eclesiástico capítulo 3, versículos 19 ao 21, depois versículos 30 ao 31. E o salmo é o Salmo 67, entre parênteses 68. A segunda leitura, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 18 ao 19, depois versículo 22 ao 24. E o evangelho é Lucas, capítulo 14, versículos 1, depois versículos 7 ao 14. A gente vai fazer esse pula-pula aí, de vez em quando o pessoal pergunta por quê. Para facilitar o entendimento da leitura. O primeiro versículo do evangelho de Lucas vai situar aonde Jesus se encontra, para você entender qual é a dinâmica do texto. Mas deixemos isso de lado, lembrando a todos e a todas que hoje estamos celebrando o 22º domingo tempo comum. Também hoje celebramos o dia do catequista. Na verdade, semana passada celebramos a vocação do leigo. Eu já agradeci semana passada meus catequistas, tio Júlio, tia Erotides, né? São meus dois catequistas desde a minha juventude, não vou esquecer nunca deles. E também, né, todos aqueles e aquelas que fazem a diferença na vocação de ser catequista. Que catequista, embora o Papa tenha atitude com o ministério, né, alguém vai achar que é para poder dar glamour, não, é para demonstrar a importância do serviço. Lembrando a todos e a todas que a gente vai falar de algumas coisitas, como diz o povo, né? Primeiro, a gente vai lembrar que semana passada tivemos aí um contexto, né, da invasão da casa da família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro reclamou que a federal não estava dando cobertura à sua família. Aí o Xandão resolveu o problema dele, colocando a federal próximo da casa do Bolsonaro. Pronto, já tem alguém protegido da família Bolsonaro pela federal. Também, a gente teve durante a semana algumas discussões, e a gente não vai esquecer nunca, né, sobre a questão do crime organizado, lavagem de dinheiro, essas coisas terríveis que nós já conhecemos. Até aí tudo bem. Mas, para fechar, tivemos aí, durante a semana, a votação, né, dos deputados querendo discutir quem é que ia brindar o quê. Os deputados querendo se proteger diante da realidade. Mas voltaram atrás porque viram que não é uma boa ideia. São coisas que aconteceram durante a semana. Lembrando a todos e a todas que a gente também, durante a semana, tivemos aí, no dia 24, né, a partida, né, do grande Jaguar, né, um cartunista, um grande artista na arte de protestar através do desenho. Também, ontem, nós tivemos a morte, né, do ateu, que dizia que era ateu, né? O Veríssimo, né? Luiz Fernando Veríssimo. Mas é aquilo. A gente, quando às vezes vai olhar a obra desses homens, revela muito do Deus. Muita gente tem a mania de querer dizer quem é para onde vai. Alguns querem dizer que Deus vai ser o gerente, que vai dizer, olha, eu vou agir de acordo com a sua ação. Não, Deus age de acordo com a misericórdia dele. E graças a Deus ele age na misericórdia. Bem, mas olhando de forma geral e querendo ainda analisar, a gente hoje, o evangelho é Lucas, já para a gente poder adiantar, que eu estou um pouco atrasado. O evangelho de hoje, Lucas capítulo 14, versículo 1, depois versículo 7 a 14, traz para a gente uma mesa, né? E nós já fizemos essa reflexão lá em 2020, a gente leu, né, o evangelho, tá no blog, está no YouTube, também 2021, 2022, e fizemos um texto aqui no blog, que está no blog denonato.blogspot.com, onde a gente colocou um texto há um tempo atrás. Então quem entrar no blog, vai estar aqui embaixo, para quem está no YouTube, o link para o blog. Quem está também no Facebook, também vai estar o link para o blog. Então já boto aí para vocês o link, para vocês acessarem isso. Bem, o evangelho de hoje nos apresenta uma cena cotidiana, uma mesa, né, como símbolo, onde Jesus está no dia de sábado, na casa de alguém, se banqueteando. Jesus gostava de uma comida à boca livre, né? Nem outro falava. Jesus, ele tinha essa história de fraqueza, não. Ele não era fraco, não. Ele gostava de um banquete. E as pessoas disputando entre eles o primeiro lugar. E Jesus, olhando para aquilo, tenta trazer para eles uma historieta, uma parábola. A gente, quando fala da mesa, e aí eu vou falar aí uma curiosidade para vocês. Primeiro, como que se organizava? Não havia mesa como nós temos hoje em nossas casas. No contexto judaico, a mesa era no chão. Então, quem tem a mania de querer defender algumas questões aí teológicas, que a mesa de Jesus
era no chão. Essa história de mesa com cadeira é coisa já de pessoas da Idade Média, do século, vamos dizer, século oitavo, sétimo, se eu estiver errado, os colegas não me processem, tá? Mas a ideia de mesa é a partir daí. Porque a mesa era um espaço de botar as coisas em cima. Mas agora, quando você se banqueteava no chão. Ou seja, era um dos lugares onde nos igualávamos na mesa. Só que na cultura judaica, tinha uma forma de organizar essa mesa. Era em forma de U, de acordo com alguns teólogos, exegetas, né? Era em forma de U. E cada pessoa, nesse banquete, tinha uma posição específica. Ou seja, não era uma bagunça. Cheguei e sentei. Hoje a gente faz isso, né? Você chega numa mesa, num jantar, num almoço, senta em qualquer lugar e fica por isso mesmo. Naquele contexto, não. Era comum o aniversariante, o noivo, a noiva, os familiares se organizarem. Então tinha um lugar específico para cada pessoa, segundo o grau da sua importância. Por isso, quem era convidado, no caso você é convidado, você tem que esperar a família organizar-se e não tomar a mesa logo no primeiro momento, para evitar passar vergonha. A prova disso, que na última ceia, na ceia que Jesus instituiu a Eucaristia, em que ele foi traído por Judas, ele tem ali do lado dele, de um lado, está o evangelista João. Por isso que o evangelista João fala isso. O discípulo amado deitava a cabeça sobre o peito de Jesus. Então, nesse sentido, ele estava do lado de Jesus. E Jesus fala no evangelho que aquele que pôr a mão no prato comigo, para a pessoa botar a mão, aquele que vai me trair, para a pessoa botar a mão no prato com Jesus, tinha que estar do lado de Jesus, tinha que estar próximo de Jesus. E em um outro momento, você vê Pedro perguntando o que o mestre quis dizer com isso. Então Pedro estava numa posição menos favorável. Há quem diga que Pedro estava sentado numa ponta onde sentava seus servos, os escravos, isso quando podiam se sentar, ou as pessoas com menos importância. Então, quando Jesus traz esse retrato da mesa hoje, e não é a primeira vez que ele faz isso, ele traz para a gente o retrato da mesa no sentido também da importância. E esse evangelho de hoje, ele traz para nós uma lição. Primeiro, ele coloca aí no versículo 10, que quem se coloca como último será exaltado no momento certo. É um convite à liberdade, à coragem e à confiança na providência divina. E a gente ainda olha para o sentido ainda da mesa. O profeta Isaías também fala para a gente, no capítulo 25, versículo 6, ele fala: o Senhor preparará para todos os povos neste monte um banquete de manjares gordurosos. O convite é inclusivo, especialmente aos marginalizados. Jesus, quando coloca no mesmo momento que o convite tem que ser feito para aqueles que não podem pagar, aqueles que não podem dar um retorno para você. E aqui nós temos um dogma cristão. Jesus no final diz: na ressurreição dos justos. O Apocalipse de São João reforça essa ideia. Felizes os convidados para as núpcias do Cordeiro. Até hoje nós falamos isso na missa, né? Quem é católico aí, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Aí alguém responde, né? Senhor, não sou digno entre minha morada, mas direi uma só palavra, sereis salvo. E Apocalipse 19, versículo 9, essa frase é colocada aí. E Mateus, o banquete das bodas, lembra que não basta estar presente. É necessário vestir-se com humildade e coerência. Mateus capítulo 22, versículo 1 ao 14. Ou seja, a gente quando ver, vamos dizer assim, a gente vê essa história do banquete aqui em Lucas capítulo 14, versículos 7 ao 14, a gente vai fazer um paralelo lá com Mateus 22, 1 ao 14, quando Jesus fala de um senhor que coloca alguém para fora da festa por estar com a veste imprópria. E aí nós falamos já sobre esse texto, lá na semana, falamos sobre o texto de Mateus 22, quando nós apresentamos que a veste necessária, a gente fala a veste batismal, a veste da justiça. E esses textos mostram que o reino de Deus não se conquista por prestígio ou por meritocracia, mas pela disposição do coração. Ou seja, a gente tem aí a lógica do reino versus a lógica humana. O ser humano busca sempre o reconhecimento. A gente sempre quer o like, a gente sempre quer o aplauso, a gente sempre quer ser notado. Mas Jesus inverte essa lógica. A grandeza se revela no serviço, no cuidado, na solidariedade e principalmente na humildade. O Eclesiástico, o livro do Eclesiastes nós lemos hoje,
A gente vê claramente aí, não vos compareis nem com os que são maiores que vós, nem com os que vós sois inferiores. Eclesiástico 3:21. E a gente, quando olha para essa questão, às vezes as pessoas se menosprezam, se dizem, eu não sou importante, eu não tenho amor. A psicologia confirma que a comparação nos destrói, gera ansiedade, gera ressentimento. A humildade cristã nos liberta desse ciclo maledito, promovendo a autoestima verdadeira, ligada a Deus e ao próximo. Ou seja, às vezes nós queremos nos comparar. Por que fulano foi convidado para servir na missa? É muito comum entre os coroinhas essa comparação. Por que fulano foi convidado para presidir aquela celebração? Por que fulano hoje tem aquele ministério e eu não tenho? E a gente vê o Salmo 67 reafirmar: Deus acolhe órfão, dá justiça aos necessitados e abriga aos solitários. Vamos repetir? Deus acolhe os órfãos, dá justiça aos necessitados e abrigo aos solitários. Salmo 67, versículos 5 ao 7. E a gente ainda vai olhando a carta aos Hebreus. Quando a gente olha a carta dos Hebreus, apresenta um contraste entre o monte do terror e a assembleia vestiva do Deus vivo. Ou seja, Hebreus 12, 18 ao 24. Cristo inaugura uma nova aliança, transformando nossa comunhão, redefinindo a grandeza, a humildade e a liberdade, e transforma a soberba em prisão. O evangelho de hoje, a gente quando fala dele, a gente gosta muito de citar a última parte. Infelizmente, essa lógica de querer os primeiros lugares invade também as igrejas. Os púlpitos se tornam palcos, os ministérios se tornam espaço de prestígio. Aí você vê claramente, às vezes, alguns sabem do que eu estou falando, aquela história do jovem padre que exigiu que um senhor o chamasse de senhor porque ele era padre. O clericalismo é a expressão disso. É o desejo de estar acima de ser servido e não de servir. O evangelho de hoje revela para a gente três coisas. Primeiro, a necessidade de saber que somos um nada perante a realidade do divino. Segundo, é reconhecer que precisamos esperar que nos dê aquilo que é nosso direito, sem perder a chance de ir até a festa. E terceiro, reconhecer que acima da gente existem pessoas mais importantes. O Papa Francisco, no Evangelho Gáudio, adverte contra o privilégio e busca de destaque na comunidade. O convite é a conversão, a gratuidade do Evangelho. E Maria, nós celebramos Maria, São Nossa Senhora da Glória tem, eu acho que 15 dias atrás, né, dia 16, nós celebramos Maria, que grita claramente, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Lucas capítulo 1, versículo 52. Ou seja, enquanto Jesus nos mostra a disputa pelos primeiros lugares, Lucas 14, 1 ao 7, Lucas 14, versículo 1, 7 ao 14, Maria nos convida ao serviço humilde, à gratuidade, à centralidade de Deus. Ou seja, a mesa do reino é espaço de transformação. Não se trata apenas de um espaço para vamos dizer assim, se apresentar. Não é o espaço para a glória nem para a honra, mas para a humildade, para o serviço. A teologia que nós, às vezes, vimos aí pregada em nossas comunidades, muitas das vezes, a teologia da prosperidade, a lógica da meritocracia, que marginaliza e criminaliza os pobres, transformando a fé numa mercadoria. E Gaudium et Spes, número 63 e 66, nos lembra a concentração dos bens, a exclusão social ferem de fato a dignidade humana e o plano de Deus. Ou seja, nós cristãos devemos ter essa consciência. E Santo Agostinho também nos alerta. A soberba espiritual é o perigo real perante o mundo de hoje. Alguém fala, já estou salvo. São João Crisóstomo, lembrando sempre a gente que a humildade é raiz de todas as virtudes, e São Basílico de Cesareia também fala que a caridade floresce em corações humildes. Nós, cristãos, devemos meditar e contemplar, não ser o último apenas para se fazer de uma falsa humildade, mas é se colocar-se perante a realidade de Deus. E sem esquecer a filosofia, quando Aristóteles, falando que magnanimamente a verdadeira não é a grandeza de prestígio, mas é a capacidade de serviço.
ou seja, o último lugar que nós lemos durante a semana inteirinha em nossos evangelhos, o último lugar é paradoxal, é plenitude de sentido e a verdadeira grandeza. Lá em Mateus 20, versículo 16, nós lemos isso. A gente tem que se perguntar hoje, para a gente encerrar nossa reflexão. A pergunta principal é: e nós, como estamos servindo? Em quais mesas nós estamos sentando? Que veste nós usamos? E que lugar nós buscamos em nossas comunidades, na sociedade? Geralmente a gente que tem trabalho aqui na rede social, no YouTube, ou mesmo na comunidade, a gente ocupa alguma posição de destaque, de serviço. Aí logo alguém convida para ser candidato a vereador, logo alguém convida para poder pedir voto para ele. Escolher o último lugar é o ato profético, confrontando o clericalismo, a individualização e a mercantilização da fé. É viver a lógica da cruz do amor, da misericórdia. É o serviço de ouvir no último lugar. É ser amigo que vem do alto. Não tem como nós, que vamos, às vezes, em alguma festa, não termos essa situação. O dono da festa manda você descer, se você estiver, o dono da festa lemos como Deus, estiver num lugar impróprio. Mas esse mesmo dono da festa, reconhecendo a sua humildade, te manda subir. A mesa do reino transforma. Não só se trata de prestígio humano, mas de humildade, misericórdia e, principalmente, amor gratuito. Que cada um de nós, que eu e você, que possamos aprender a sentar-se nos últimos lugares, confiando que Deus nos elevará no tempo perfeito, não de acordo com o nosso coração. Não adianta nós que somos liderança, desculpe eu falar nós pela soberba, Deus não coloca isso como soberba da minha parte, você que ocupa algum cargo na comunidade, olhar para o seu cargo e achar que você é tudo, quando na verdade nós somos apenas um ninguém. Temos aí no Brasil essa guerra da tarifaço, nos aproximamos na terça-feira do julgamento do Bolsonaro aí, na justiça, e alguém já colocou, vai ter uma surpresa. Se monta num cavalo do egoísmo, da avareza, da soberba. Eu tenho razão, a razão é toda minha. Ontem também surgiu aí uma fake news dizendo que o Trump tinha morrido, e alguém falou assim: que bom, que legal, quando nós devemos olhar bem a que ponto nós estamos chegando por causa das ideologias. O evangelho de hoje, que a gente está lendo, fala de humildade, fala de se colocar à disposição, fala de não querer passar na frente da liderança, não querer passar na frente do pastor, do padre, mas também não manda a gente ficar fora da festa. É preciso entrar na festa, é preciso participar. Não adianta você querer fazer a sua posição social aí. Semana que vem nós temos o Grito dos Excluídos no dia 7 de setembro, iremos participar com a graça de Deus. Nós, eu falo eu e você, nós, na nossa humildade, em nossa pequenez, devemos estar dispostos a reconhecer que no Brasil ainda tem muito o que fazer para que possamos crescer. A gente tem que entender claramente que a democracia não pode ser violada. Não podemos concordar com tarifaço para o povo. O desafio é esse. Bom, eu vou parando por aqui, peço a você que deixe seu like. Eu agradeço a você que vai me xingar na rede social, você que vai me xingar no YouTube, você que me xinga no Facebook, você que vai no blog comentar de forma anônima, botando o nome de terceiro na minha conversa. E que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos ser fiéis ao seu amor. Não por nós mesmos, mas pela vontade e misericórdia deles. Bom domingo para quem está vendo no domingo. Bom dia, boa semana para quem vai passar a semana. Eu sou Daniel Nonato.